Como o Enoque disse, meu nome é Cecília e eu me formei em Brasília, em farmácia clínica, e eu tinha um desejo de conhecer o ambiente hospitalar quando eu tive o primeiro contato no Hospital Geral, em Brasília, e estavam no processo de acreditação, nunca tinha ouvido falar em nada disso. Foi quando eu me apaixonei mesmo, né, e coloquei mesmo, e incorporei como a minha missão, quando eu fui entendendo a beleza que é cuidar do paciente, fazer com que o meu medicamento chegue de forma segura para o paciente, e foi apaixonante assim para mim. E literalmente eu casei e mudei para Goiânia. E quando eu me mudei, eu tive uma realidade muito diferente. E passei por um outro hospital também e caí na oftalmologia, né? E quando eu entrei na área da oftalmologia, eu pensei, bom, de um hospital maior, de grande porte, para um hospital de oftalmologia, tá tranquilo, né? E, e foi quando eu achei mesmo, né, que a minha experiência e que eu ia tirar de letra. E foi quando eu caí do cavalo. Porque eu vi que a área da oftalmologia é completamente diferente, de forma mais específica para a farmácia, assim, é um outro mundo, e com as particularidades de Goiânia mais ainda, né? Mas encarei o desafio. Claro que eu não encarei sozinho, né? Estão aqui pessoas que me ajudaram muito, né? A Giovane, que na época nos auxiliou, aquele hospital que ela disse, éramos nós, né? Que ela pegou na mão e foi ensinando mesmo. Nos trouxe também muitas experiências, né? A Janete, que era a primeira e a única responsável por todos os suprimentos na época, né? E o Nilson, que era o superintendente, que acreditou e falou, não, né? Vamos entrar na área da oftalmologia. Então, foi para mim um grande desafio e eu acredito que deu certo, né? Nós somos acreditados agora nível 1, em abril, e, por surpresa, a farmácia teve como um ponto forte, né? Foi um ponto forte da acreditação, foi um supera, né, dentro do hospital. Então, com isso, eu acho que por isso que eu estou aqui, né, para falar um pouquinho, na verdade, muito mais da experiência na prática mesmo, todos os desafios que nós passamos, né, os desafios que é lidar com o médico, que é lidar com o novo, né, o corpo clínico. Se para nós é um desafio, imagina para o corpo clínico que está acostumado a 60 anos, né, o senhorzinho lá, acostumado a atender o seu paciente, ter que deparar com tantas novidades, com tantas mudanças, né, buscando a segurança para o paciente. Então, falando um pouquinho do hospital, o Instituto Pan-Americano da Visão, na verdade, é uma fusão que foi feita em 2003 de duas clínicas pequenas, Hospital de Olhos e Oftalmoclínica, que se juntaram, né, e construíram este instituto que hoje é para nós referência, né, em Goiás, de hospital de oftalmologia. Hoje o Instituto tem mais de 8.000 procedimentos cirúrgicos por ano, que dá cerca de 600 a 700 cirurgias por mês, né, e mais de 236 mil procedimentos em um só ano. E entrando, então, na área dos suprimentos, né, por que para mim também foi um desafio em Goiânia toda a questão da farmácia? Só para vocês entenderem, lá nós temos uma desobrigação legal, né? Essa palavra é feia, mas é isso mesmo, que não precisa ter farmacêutico, RT responsável, em hospitais abaixo de 50 leitos. Então, entrando para a realidade de oftalmologia, isso nunca teria um farmacêutico dentro de um hospital de oftalmologia. O objetivo no hospital de oftalmologia nunca é chegar a 50 leitos, né? Acredito que cada vez menos, para que o paciente já saia de alta depois da cirurgia. Porque lá nós temos uma associação da Casa dos Hospitais que que tem um farmacêutico que vai uma vez por mês lá, assina o livro, né, assina a sua visita e está tudo bem. Então, quando o hospital me convidou, na verdade, foi uma inovação na área de oftalmologia para a Goiânia ter o farmacêutico presente. E aí imagina para o corpo clínico o que o farmacêutico vai fazer aqui, né? Então, foi um desafio. A primeira grande mudança que nós tivemos foi uma subdivisão do setor. Então, como eu disse, nós tínhamos um almoxarifado, que era um setor unificado, né? Os suprimentos, almoxarifado, compras e farmácia, num só local, com uma só gestora. E
na primeiro momento, nós já pensamos em subdividir, né? Essa foi uma ideia do próprio Nilson, que deu muito certo. Então, nós subdividimos os suprimentos em compras, farmácia, almoxarifado. A farmácia também se subdividiu em farmácia central, farmácia do centro cirúrgico. E nós fomos buscando, né, todos os aparatos e todas as necessidades para construir isso, tanto de forma com a gestão, mas na parte física também, né, que nós tivemos muita mudança. E foi um modelo que deu muito certo e está caminhando até hoje. Esse aqui, então, é nosso organograma. Aqui tem o setor de suprimentos, né, com os três setores que foram subdivididos. Aqui foi um momento de transição mesmo. Essa aqui era a farmácia anterior. Então, era uma farmácia, como eu disse, unificada. No mesmo local tinha medicamentos. As lentes intraoculares eram todas num armário só. Então, a chance, né, de erro, de confusão na hora de pegar uma medicação, de reservar uma lente, era muito grande. Nós não tínhamos rastreabilidade, nós não tínhamos nada ainda disso implantado. Então, aqui, neste momento de transição, na verdade, esse dia foi o dia que iniciamos a rastreabilidade de todas as medicações, né? Então, com a ajuda de muita gente. E aqui foi quando nós ganhamos o nosso espaço para a farmácia central. E foi também um período, né, de muita transição, e a gente não sabia muito bem como que ia ser, por onde começar. E aqui hoje é a farmácia que nós temos. Então, é uma farmácia que ela acabou virando ponto turístico do hospital, porque era tão branquinha, tão bonitinha, que todo mundo queria ir lá para visitar, né? Porque realmente ela ficou com uma estrutura muito organizadinha, então nós conseguimos colocar todas as lentes intraoculares por dioptria separadinho, então, com endereçamento. Quando é feita uma reserva de uma lente para uma cirurgia, a gente conseguiu fazer todo esse processo pelo sistema, em que é reservado a lente, a gente consegue ir lá e selecionar essa lente que foi reservada. Os medicamentos foram armazenados em gavetas, né, com divisórias e também endereçamento do lado de fora. E aqui nós temos, na antessala da farmácia, nós temos uma CAF, né, que é uma central de abastecimento, em que a gente tem os maiores volumes dos materiais hospitalares. E, do outro lado, no mesmo ambiente, tem uma janelinha, então, que a medicação entra, é lançada a nota, ela já entra para a farmácia, já é retirada da caixa primária e já vai para o nosso estoque de armazenamento. Então, outras implantações que nós fomos fazendo nesse tempo, a unitarização, criamos um controle de erro bem interessante, em que a gente recorta a própria embalagem do produto com o lote à validade. Na lateral, a gente cola a etiqueta do próprio sistema, porque a gente consegue ter esse controle de erro, a gente consegue conferir se o lote que está aqui, a validade, é a que foi fracionada. A pessoa que fraciona coloca aqui, vem uma outra pessoa para fazer esse controle desse fracionamento. Nós temos também a identificação diferenciada para alguns medicamentos. Então, os medicamentos de controle especial são colocados no saquinho de coramba, os medicamentos que são fotossensíveis no saquinho branco, os medicamentos potencialmente perigosos com essa etiquetinha de atenção, e os medicamentos termoláveis, que são aqueles de geladeira, são colocados a etiquetinha amarela, porque também nos sinaliza. Tem uma medicação fora da geladeira e ela tem etiquetinha amarela, opa, tá, isso aqui está errado, né? Então, também, de forma visual, a gente consegue ter um controle melhor. A rastreabilidade, como eu disse, então, nós conseguimos hoje rastrear todos os medicamentos, todas as lentes intraoculares, as lentes de contatos e todos os materiais de uso invasivo. Então, nós conseguimos fazer todo um controle de que nós temos essa certeza, e o controle e a possibilidade de rastrear. Caso algo chegou de forma incorreta para o paciente, a gente consegue buscar esses dados. Vamos chegar lá. A amostra essa amostra grátis eu trabalho. Opa!
Estou passando aqui. Ainda na farmácia central, né, nós tivemos a criação das comissões, a elaboração dos documentos, principais documentos, né, manuais e protocolos. Os nossos indicadores, nós temos um banco de dados, né, esqueci o nome. Uma ferramenta, né, que é o Stratos, não sei se vocês já conhecem, que nós alimentamos nesse próprio banco de dados os nossos indicadores, eles criam os nossos gráficos e também cruzam os dados com os outros gestores. Então, é uma ferramenta bem interessante. Na farmácia do centro cirúrgico, também foi um maior desafio. Não sei se é a realidade de algum hospital, mas quando nós chegamos, tinha uma salinha que era meio terra de ninguém, né? Então, tudo ia para lá e de lá ninguém tinha mais notícia, né? Ia para os pacientes, mas a gente não tinha um controle, a gente não tinha essa rastreabilidade. Então, nós criamos uma farmacinha que tem uma entrada por fora, né, do centro cirúrgico e uma janelinha que a gente dispensa todos os materiais e medicamentos através de kits para o centro cirúrgico no nome do paciente, né? Então, nesse mesmo local, apesar de pequenininho, nós conseguimos criar uma estrutura que a gente monta os kits pelo nome do paciente e dispensa tanto o kit de anestesia quanto o kit né, da cirurgia em específico. Que também foi um grande desafio para mim, né? Eu vim de um hospital que a gente tinha cirurgia de bariátrica de 4 horas, 5 horas. Então, a gente tinha tempo para montar e desmontar o kit 5 vezes, né? E aí, olha, mas a realidade de oftalmologia, a cirurgia dura 15 minutos, né? Então, foi um desafio muito grande, porque tinha inúmeras ideias, né? Os kits Piscobox, enormes e mega funcionais, porém, para a oftalmologia não servia, né? A gente tinha 40 cirurgias numa manhã, imagina eu armazenar todos esses kits na farmácia desse tamanho. Então, depois de muito bater a cabeça, né, e a gente muito pesquisar, a gente chegou nessa realidade que a gente tem os medicamentos numa caixinha mesmo, né, dessas de pescaria que a gente encontrou, que a gente coloca as medicações, os psicotrópicos, o restante das medicações, e são colocadas num saquinho com a identificação, que é um kit para anestesia. Aqui também a gente coloca a identificação do paciente, a etiquetinha no momento em que o paciente é internado, e dispensa na conta do paciente. Terminou a cirurgia, esse kit é devolvido para a farmácia e a gente consegue fazer a rastreabilidade do que foi para a conta do paciente. Outro desafio também, e esse aqui me trouxe uma dor de cabeça, foi a receituário de controle especial. Então, os anestesistas pularam dessa altura. Como assim? Agora eu não vou poder fazer minhas 50 receitas no final do dia de qualquer jeito, inventar o nome de paciente e pronto. Não. E aí ele ligou para outros hospitais de oftalmologia de Goiânia e olha, tem uma farmacêutica louca aqui querendo implantar um monte de coisa. Por fim, a gente foi entrando num consenso e a gente criou essa receita meio que coletiva, em que a gente cola aqui essa etiquetinha que eu acabei de falar, a gente cola a identificação do paciente aqui. Então, no momento em que a gente manda para dentro do centro cirúrgico o kit, a gente já coloca essa receitinha dentro com o nome do paciente, então ele não tem mais nem o trabalho de ter que escrever o nome do paciente. Ele só marca nesse quadradinho o que ele usou e assina, né? E aí, por favor, né? Não é possível que a gente não consiga convencer. E aí deu certo. A gente conseguiu fazer com que as necessidades, né, que eram para a gente garantir a segurança do paciente fossem cumpridas dentro da realidade deles. A farmácia clínica, para mim, foi o maior desafio, né? E nesse ponto a Giovanni me ajudou muito, porque no hospital geral a farmácia clínica é uma outra realidade, né? E dentro de oftalmologia, como que a gente entra em contato com um paciente que fica no tempo inteiro no hospital, ele fica 1 hora. Então, a gente criou um folder com orientações de enfermagem e com orientações farmacêuticas, com orientações simples, né? Com a linguagem deles de como armazenar o medicamento, o que deve fazer, o que não deve fazer, como aplicar a medicação, que é uma forma do farmacêutico ter um contato com o paciente, né? Já que nem a exigência local, né, exige ter um farmacêutico,
e muito menos a rotatividade, que é muito grande dentro do hospital de oftalmologia. Então, nós entregamos esse folder para 100% dos pacientes cirúrgicos e eles têm também o telefone de contato, caso tenha alguma dúvida. Entrando agora no posto, lá no ambulatório, enfim, na realidade também muito crítica. Quando eu vi que a gente tinha colírio, medicamento espalhado no hospital inteiro, cada gavetinha que se abria tinha uma medicação, eu falava, minha nossa. Porque em hospital geral a gente está acostumado o quê? Tem medicamento no posto, né? Centro cirúrgico, UTI, pronto. E aí eu falei, pronto, como que a gente controla tudo isso? Então foi um grande desafio, porque a gente pensar nos colírios, ter uma rastreabilidade dos colírios é muito complicado, né? Então a gente criou uma etiquetinha padronizada para controle de validade do produto. Nós criamos também o padrão de 28 dias para 100% dos colírios, porque uns eram 60 dias, outros 90. Então, a gente padronizou tudo para 28 dias, em que a pessoa responsável abre e coloca a nova data de validade no momento em que é utilizado. Desculpa. A rastreabilidade no atendimento e durante a consulta. Então, convencer um médico de que aquilo que ele administra dentro do consultório precisa ser anotado em algum lugar é outro desafio. Tem gente balançando a cabeça, vocês são da farmácia, né? É. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Sempre visto como uma frescura, como algo que não tem necessidade. Mas no momento em que a gente teve também experiências de pacientes que, no momento da consulta, tiveram alergias na hora ali, né? Reações alérgicas na administração de um midriacil, de um cicloplégico, a gente conseguiu também usar como argumento dessa necessidade. Se a gente não tem um local que foi registrado, que medicamento foi administrado desse paciente, a gente não tem como fazer nada, né? Que tipo de ação a gente consegue ter se a gente não tem o lote, se a gente não tem a medicação, se a gente não tem nem o nome do medicamento que foi administrado. Então, a gente conseguiu colocar dentro do sistema que a própria secretária ela registra o horário e o medicamento que foi aplicado, e dentro do prontuário para o médico marcar também qual foi a medicação que foi utilizada. Chegamos na amostra grátis. Um outro grande desafio, né? Então, eu entrei em contato com vários outros hospitais para entender como que era feito, porque a gente só tinha duas opções. Ou abolia a amostra grátis ou controlava ela. Mas, Cecília, para que a gente precisa controlar uma amostra grátis? Né? Então, imagina uma medicação que fica a 40 graus no carro do representante o dia inteiro, e ele entra com essa amostra, né, o médico entrega essa amostra para o paciente tem uma reação, o paciente quer saber qual foi a medicação que foi dada, não tem um registro, nem da entrada, nem da saída dessa medicação, ninguém viu. Então, foi um desafio também muito grande, né, porque os representantes eles querem ter o contato com o médico, mas a amostra precisa ter um outro caminho. Então, como que a gente fez para que a gente conseguisse conciliar também as necessidades? Nós criamos uma etiquetinha, validada pela farmácia, em que todos os representantes, se tem amostra grátis, passam pela farmácia, na verdade, pelo recebimento, né, onde lança a nota, que é antes daquela janelinha. Aí eles entregam essa medicação, a gente faz uma relação, lote e validade. Primeiro a gente valida, né, temperatura, integralidade da medicação. Depois a gente coloca essa etiquetinha, etiqueta todas as amostras grátis e o representante nos informa quantas amostras grátis vão para cada médico. Nós fazemos essa lista e nós mesmos entregamos para cada médico essas amostras, pegando assinatura e tal. Ah, mas isso trouxe uns ciúmes, porque aí tem representante que não queria dar para tal médico. Bom, aí já... Aí do representante com o médico vai ter que resolver. Né? Se o controle que a gente precisava fazer e o cuidado que a gente precisava ter com essa medicação até o paciente, a gente conseguiu, né, implantar direitinho. Então, rastreabilidade para saber qual paciente? Sim. Aí, dentro do prontuário do paciente, não sei se aqui dá para ver, no local, no momento em que ele vai receitar
um medicamento para o paciente, tem essa opção aqui dele colocar o nome, o lote, a validade do que ele entregou. Então, aqui tem controle de entrega de amostra grátis. O nome, o lote, a quantidade e a validade. Então, assim, Cecília, 100% dos médicos fazem isso? O que vocês acham? É uma luta, claro que é um desafio diário. Para isso, a gente também tem buscado indicadores, né? Então, para que a gente crie planos de ação, para que a gente aumente esse indicador aqui. Mas também, assim, a gente descobriu que tinha alguns representantes que colocavam dentro da malinha e passava direto. Quando a gente vai fazer vistorias dentro dos consultórios, a gente vê que tem amostras que não foram validadas. Mas, claro que, assim, no montante, a gente até que tem uma porcentagem boa, né, de medicamentos que foram validados, registrados nem tanto, né, mas é um trabalho aí pela frente. Armazenamento, como eu disse, né, quando a gente foi ver, vamos padronizar um local para armazenar os medicamentos dentro dos consultórios, na recepção, não tinha, né, assim, era guardado junto com papel, com bolsa, com as coisas pessoais, às vezes, das secretárias. Então, nós criamos uma caixinha padrão também, dentro de cada recepção, para que a gente conseguisse armazenar os nossos medicamentos com tranca, até porque nós temos medicamentos de controle especial, para que a gente não misture, né, com papel, com medicamento de papelaria, enfim. Frigobar, que foi outro também desafio que nós tivemos, porque nós sabemos que o médico quer ter o seu frigobar para guardar a sua água, e às vezes ele quer guardar comida, doce, enfim. E coloca também, né, o botox, enfim, as amostras grátis de glaucoma. Foi um desafio também, ainda é um grande desafio, porque a gente criou, né, colocou o termômetrozinho, que é calibrado, com controle de temperatura 2 vezes. A princípio, a gente até pensou em ter um frigobar do lado de fora, mas eles não abriram mão, né, ter na recepção ao invés do consultório. Então, a gente conseguiu colocar um controle, a gente tem hoje um controle de temperatura e a gente está sempre fazendo essa fiscalização, né, essa inspeção, para a gente retirar os alimentos, bebidas, enfim. E claro que a gente sempre encontra muita coisa, né, não tem jeito. A farmacovigilância, que foi também um grande desafio. Nós tivemos um caso, na verdade 5 casos, muito próximos um do outro, de exames de angiografia, que os pacientes estavam tendo reações assim, moderadas a grave, né? E aí até o Nilson, na época, me chamou, Cecília, a gente precisa tomar uma ação em relação a isso. E, graças a Deus, a gente já tinha acabado de implantar a rastreabilidade. Quando eu fui buscar e fazer todo o estudo, eu descobri que eram todos no mesmo lote. Né, de um laboratório também, que eu não vou citar o nome, mas a gente conseguiu fazer todo um trabalho e toda uma ação diante dessa fluoresceína, que teve assim, reações até bem delicadas, e a gente conseguiu, então, retirar essa fluoresceína, né, da circulação, notificar o laboratório, notificar a Anvisa, criar todo um plano estratégico. A gente, na época, até entrou em contato com a Tech Laser para entender e pesquisar outras marcas no mercado, que nos ajudou muito também, né, nessa época. Então, tudo isso também por conta da farmacovigilância, né, numa ação, uma busca ativa daquilo que a gente estava encontrando de erro. Outra coisa que nós implantamos foi o cartão de alergia. Esse cartãozinho é um cartãozinho para o paciente andar com ele na carteira. Então, assim, igual aconteceu, teve uma paciente que teve essa alergia, né, o Midriacil. E ela toda preocupada, moça, eu quero saber qual é o nome do medicamento. Eu falei, Midriacil. Ela olhou para a minha cara e falou, não, peraí. E aí eu busquei o cartãozinho. Então, a gente escreve o nome daquela medicação, às vezes, medicação ou alimento que a paciente tem, né, de reação. E aí, ele vai andar com isso na carteira. Então, quando o paciente vai num outro hospital, ele sabe que tipo de reação ele tem, quais são os nomes dos medicamentos que ele tem alergia, ele não precisa decorar. E aí, só para finalizar, então, que acabou o tempo, essa experiência da qualidade, ela foi muito interessante, assim, né? Embates foram inúmeros, não só com o corpo clínico, mas com próprios suprimentos, né? Frequentemente, a gente ficava tentando entender qual seria a solução para tantos desafios.
E essa foto até se tornou emblemática. Isso aqui é a gestora do almoxarifado, eu e a Janete. Isso foi antes da acreditação. E aqui no dia que a gente conseguiu a acreditação. Então, que foi para nós todo esse desafio, a nossa experiência na gestão hospitalar. Obrigada, viu?